Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 68, Ação reformadora do homem crístico. Por ser da lei de Deus que toda ação gera reação, não basta ter boa vontade para propor reforma a outrem, muito menos ação reformadora. A boa vontade, desdobrada em ação consequente, ajuda, mas não é o suficiente. O homem crístico, aquele que despertou em si a essência do Cristo, tem magnetismo aglutinador natural. O som de sua voz tem frequência identificadora do divino, que, por ressonância, entra em contato com o divino que existe nas demais criaturas. Por isso, a voz do homem crístico é estimuladora da espiritualização. Por se tratar de um homem convicto quanto aos haveres dos céus, seu corpo, seus gestos e seu olhar, associados à sua voz, falam simultaneamente em uma interação corpo-espírito, na qual as palavras adquirem força mantrâmica e se fundem no humanamente divino e divinamente humano dos ouvintes. O homem crístico, quando, usando da palavra, não se exalta, não agride para se impor, nem impor a sua verdade. Mesmo quando a palavra de ordem é a persuasão, o som de sua voz sai sublimado com a frequência da convicção, razão pela qual consegue vencer as naturais resistências dos desprovidos da eterna fé. Quando, na lida direta com homens refratários à conscientização espiritual, o ser crístico faz uso disciplinado e, por si só, convincente das três perdizes do consentimento divino: o ver, ouvir e falar com misericórdia. Não usa de subterfúgios evasivas ou mimetismos convenientes, postura de lobo travestido em cordeiro. É transparente, pois se graduou à eternização espontânea das ações consequentes. E mesmo quando precisa ademoestar, ao sentir a intenção ou perceber a ação negativa por parte do lobo, no que tange à doutrina do Cristo Pai, o faz de maneira parcimoniosa. O homem crístico, que despertou a sua força superior por ter raízes fincadas na eternidade, ao acionar a sua vontade, naturalmente revestida de puros propósitos, quando a ação é a verbalização, produz na consciência dos ouvintes ação reformadora. O religare deve ser a meta do homem crístico, em que a sua presença, a sua voz, o seu magnetismo e tudo mais que dele advém estimulam a ação reformadora nos homens de boa vontade. Alimentados pela força detonadora da esperança, os mais plenos de Deus aprumam suas asas ungidas pelo óleo sagrado da veracidade e, perseverantes, silenciosos, amorosos e fiéis, conseguem detonar em seus ouvintes o anseio pela luz que conduz todos às verdades do Cristo, representado por Jesus de Nazaré. Identificado com a claríssima proposta dos adventos crísticos, estando você imbuído do sagrado propósito de divulgar os ditames do Cristo Pai, em qualquer reduto deste planeta, silencie, mergulhe na introspecção e ouça a voz sem voz de nosso velho mestre, lhe falando a filigrana do seu espírito. Por certo, vai ouvi-lo dizer: não fosses tu, ao sabor dos séculos, um perfeito naco da minha essência, imbuído pelos próprios méritos do melhor de todas as minhas auroras. Não fosses tu, com tua pertinácia, impulsionado por sublime perseverança, o mais concreto e, por assim dizer, completo precursor ou dileto tecelão do tapete divino. E, por certo, não teria ele, o Nazareno Mestre, a vereda tratada e, por si só, entreaberta para a condução de seu mistério em delegada e ditosa envergadura. É o velho mestre falando aos ouvidos do detentor, seu discípulo e seu representante no plano físico. É fundamental lembrar sempre que as assembleias humanas voltadas para o aprendizado adventistas compõem-se de reincidentes e resquiciais, militantes recrudescentes de paganismos ancestrais, hoje cooperantes da eterna fé, porém ainda tímidos pelo embotamento dos séculos
de resistência, embora reencarnados sob os auspícios dos adventos e com eles compromissados ou comprometidos. Em uma sociedade tão heterogênea, sem estímulos direcionados ao eterno e tão atrelada à existência corpórea, cabe aos mais cônscios articularem a investidura da fé, sua fixação, expansão e integração à luz. Pois, segundo as Sagradas Fileiras, se a ontologia dos eternos fatos se perpetua nos eleitos, então benditos que, em não conhecendo a tarefa, a ela se dedicam embasados ou alicerçados na perene vontade ou impulso renovador. Assim, mais que dantes, mais hoje no agora do que ontem e para todo sempre, louvados sejam os impulsionados pelo divino toque, pois de suas entranhas hão de ser expelidos os sagrados eventos, grafados, fonados em perfeito percussor e visualizados primordialmente para a seguir expandirem qual volátil fragrância os concretos roteiros visualizados, auscultados e repetidos, a um sem números de interessados, mesmo que tal interesse se constitua de inicial e primária noção de conveniência. Oremos aos céus, solicitando humildemente a presença dos espíritos superiores, nos inspirando, a fim de que nossa ação reformadora tenha o respaldo da divindade. Fim do capítulo 68.